O Tarkovsky escreveu esse livro, O Esculpir o Tempo, a partir de anotações que ele fazia durante os intervalos dos filmes dele, porque ele estava insatisfeito com as teorias de cinema e ele queria estabelecer os seus próprios métodos de trabalho e objetivos como artista. E com isso ele desenvolveu a filosofia de esculpir o tempo. O tempo é uma dimensão fundamental para a humanidade. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, foi um dos filósofos mais importantes da história da filosofia a refletir sobre o tempo. Ele apontou duas temporalidades diferentes. A temporalidade do mundo, que é o instante, que é o devir, é o deixar de ser do presente, e a temporalidade da alma, que é a forma como a gente percebe o tempo, que se dá de modo linear, bastante lógico e que guia nossas vidas. A gente pensa no passado, no futuro e no presente, mas sempre no presente. Então ele aponta que existe o presente das coisas presentes, o presente das coisas passadas e o presente das coisas futuras, a grosso modo. Através da nossa consciência, a gente é capaz de retroceder e de avançar no tempo. E para o Tarkovsky e para muita gente, isso foi bastante tematizado durante o século XX e a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo. André Bazin vai escrever muito sobre isso, Deleuze vai escrever muito sobre isso. O cinema passou a ser visto como a arte do tempo, a arte que, para o Tarkovsky, tem no tempo o seu elemento constituinte fundamental. Porque, diferentemente das outras artes, o cinema é a única capaz de registrar o tempo, de apreender o tempo na sua duração. E isso o Tarkovsky ele vai chamar de tempo impresso. E o tempo impresso é nada mais do que o tempo que acontece na frente da câmera quando você a liga. É o registro, é a transformação do tempo, da duração em acontecimento. Você imprime o acontecimento na película. Se você preservar, você pode assistir, outra pessoa pode assistir daqui a 1000 anos o que você filmou, e é como se, de certa forma, ela estivesse ali também. E esse é um potencial extraordinário e exclusivo do cinema. E para o Tarkovsky, quando um diretor faz um filme, isso devia ser um dos pensamentos principais na cabeça dele, de modo que ele tenha a leveza e a sofisticação de um escultor capaz de trabalhar como este trabalha a partir de um bloco de mármore, e trabalhar a partir desse bloco de tempo e atribuir uma forma a ele, uma forma que seja uma forma em acordo com a sua experiência individual, com a sua visão de mundo, com a sua cosmovisão baseada no seu pacote existencial, acumulado através de anos. E o diretor, então, ele subjetiviza o tempo. E ele deve fazer isso com respeito ao tempo impresso, com respeito à vida. Então, dada essa contextualização, a gente pode entrar no livro. Ele começa falando sobre as suas motivações para escrever o livro e que, além dessa motivação artística e autoral, de estabelecer suas próprias ideias e métodos de trabalho, ele também foi motivado pelo contato que ele teve com o público, que não foi dos melhores. Porque as pessoas, de maneira geral, quando se trata de cinema, elas ficam intimidadas ao confrontar os limites da sua própria compreensão. A gente está muito mais confortável sendo ignorante com relação a outras artes, como uma pintura abstrata vista no museu, não entendendo essa pintura, do que com relação ao cinema. Um filme a gente tem que entender. A gente tem que entender logicamente o enredo e tomar uma conclusão bastante clara com relação a ele, né? E quando isso não acontece, em geral a gente culpa o filme, o problema está no filme. Mas por que tem que ser assim? A gente está habituado a consumir um tipo de cinema que reforça esse pensamento e essa atitude com relação à imagem cinematográfica. Mas para o Tarkovsky e para muitas outras pessoas, o cinema ele devia se bastar, ele devia poder trabalhar com seus próprios meios, sem ficar subordinado aos meios das outras artes. Roubamos muito do teatro e da literatura, principalmente no cinema mais tradicional, mais comercial. E ele devia se aproximar da poesia.
O Tarkovsky ele propõe como alternativa a lógica das articulações poéticas, que são mais próximas da forma como os poemas são estruturados, como os poemas são feitos. E o Tarkovsky ele era filho de um poeta, então ele tem uma relação de muita proximidade, de muita intimidade com a poesia. O que me agrada extraordinariamente no cinema são as articulações poéticas, a lógica da poesia. Parecem-me perfeitamente adequadas ao potencial do cinema enquanto a mais verdadeira e poética das formas de arte. Estou, por certo, muito mais à vontade com elas do que com a dramaturgia tradicional, que une imagens através de um desenvolvimento linear e rigidamente lógico do enredo. A lógica poética para o Tarkovsky é superior à lógica tradicional dramatúrgica. A outra alternativa é apresentar ao público uma conclusão final que não exija dele nenhum esforço, não é disso, porém, que ele necessita. E ele diz que esse método no qual o público é forçado a completar a imagem, de certa forma, a tirar as suas próprias conclusões e a continuar o trabalho do artista, ele é o único método no qual o artista, o criador e o espectador estão em igualdade de condições, né, na sua percepção do filme. E é claro que a cena realista não é exatamente ser fiel à vida e respeitar o tempo impresso e o acontecimento e uma atmosfera verdadeira, né? Ele diz que você pode vestir o figurino perfeito dos atores, a maquiagem, você se basear numa pessoa real e ser praticamente idêntica a ela, a pessoa que você escolhe para representar o papel, mas mesmo assim criar um trabalho que é desprovido de conteúdo e ele é cheio de enfeites vazios, né? Porque o que realmente importa é o que está no interior, são os sentimentos que têm que ser autênticos. E o tempo imprime sentimentos. Ele começa a falar da infância de Ivan e ele fala dos cuidados que a gente tem que tomar, porque ao tentar adaptar uma obra que seja genial, a gente provavelmente vai enfraquecer tanto a obra quanto o cinema, né? Se tratando, por exemplo, de uma obra da literatura, um dos sonhos do Tarkovsky era adaptar Dostoiévski, mas isso era uma ambição muito difícil, né? Eu acho que o Kurosawa tem um filme do Idiota, vários diretores adaptaram Dostoiévski, eu não sei quão bem porque eu não assisti aos filmes, mas eu acho difícil que seja tão bom quanto os romances. E ele fala sobre o que motivou ele a adaptar o conto no filme A Infância de Ivan, né? Que foi baseado num conto. E ele diz que foram 3 motivações: o fim trágico, sem reconfortamentos da obra, e o fato do conto ser situado nos intervalos entre as batalhas, não se tratar de um filme de guerra, efetivamente, sobre a guerra, sobre o conflito, sobre a batalha, mas sobre o que estava acontecendo com os personagens nos intervalos. E, em terceiro lugar, a personalidade do Ivan. O Ivan foi um personagem que teve a sua infância irremediavelmente subtraída da sua vida, né? Interrompida pela guerra e pela morte, de um jeito bastante trágico, e ele sequer foi lembrado depois, muito menos visto como um herói, né? E ele diz que os personagens mais interessantes para ele são aqueles que são exteriormente estáticos, mas interiormente cheios de energia, de uma paixão avassaladora. E ele diz que o cinema, como essa arte nova e pouco explorada, mal tem aí 120 anos de existência, né? Muitas vezes se vê preso às outras artes, principalmente o teatro, a literatura e a pintura. E as tentativas de adaptar pinturas em filmes para ele só permitem que você crie um produto derivado, né? Uma nota de rodapé. Você tenta emular certa obra ou fazer uma referência a ela e se põe inevitavelmente em segundo lugar, né? Reduz o que poderia ser uma obra original, uma criação verdadeira e fiel à sua vida, né? Não que não seja verdadeira a sua criação que faça referência a outra, mas na maioria dos casos ela provavelmente vai ser apenas um produto secundário com relação a este. Para ser fiel à vida e verdadeira, uma obra deve ser ao mesmo tempo um relato exato e efetivo de uma verdadeira comunicação de sentimentos. E aí ele cita o exemplo de uma troca de olhares entre 2 pessoas numa calçada e mais uma vez, você pode vestir os atores da forma ideal para você, se foi um encontro real, da forma exata, botar os mesmos carros estacionados ali do lado, a mesma decoração do muro, mas ainda assim, se você não criar no público
o sentimento, a atmosfera que foi despertada quando você viveu aquele encontro, ou como você o imaginou, você não vai alcançar o público. E a mise-en-scène, em vez de ilustrar alguma ideia, deve exprimir a vida, o caráter dos personagens e seu estado psicológico. Seu objetivo não deve reduzir-se a uma elaboração do significado de um diálogo ou de uma sequência de cenas. Sua função é surpreender-nos pela autenticidade das ações e pela beleza e profundidade das imagens artísticas. O Tarkovsky vai estar sempre criticando o filme que ele é motivado por uma ideia, por um conceito, por uma conclusão, por uma ideologia política, que são motivações espúrias quando se trata da criação artística. Quando você subordina a sua criação a um conceito, você está pondo a sua obra, a arte, em segundo lugar e a ideia em primeiro lugar, né? E você está limitando qualquer possibilidade que vá além disso, né? Qualquer interpretação, qualquer experiência do público que se diferencia dessa margem que você quer estabelecer. Então, o Tarkovsky ele diz que ele não trabalha com signos. Você não tem que se preocupar em decifrar os signos ocultos nos filmes do Tarkovsky, porque ele não os pôs lá. E ele diz que no livro que muitas vezes as pessoas escreviam para ele: cara, eu quero muito entender o que significa chuva no seu filme, por favor, me explique o que é chuva. E ele não sabia o que responder para essas pessoas, porque ele dizia que eu fui criado num lugar onde tinha muita chuva e eu quero ser fiel às coisas que eu vivi na minha vida e recriar essa atmosfera da forma como eu me senti as presenciando. E a chuva é só a chuva. Então, isso já é uma chave para se abrir para os filmes do Tarkovsky, quando você tira esse peso de enxergar um significado para tudo, sabe? Para a zona do stalker, para a chuva, para o cachorro do stalker, para a chuva dentro da casa, enfim. As imagens poéticas nos filmes do Tarkovsky funcionam como a poesia mesmo, que são impressões da realidade. Cabe a você definir o que elas significam. É claro que o artista tem que pensar em alguma coisa, é claro que ele tem que ter uma cosmovisão, é claro que ele tem que ser honesto, mas ele tem que saber fazer essas duas coisas. Ele não pode ser didático demais, nem subordinar a sua arte à sua ideia sobre o mundo, né? Você tem que fazer, por exemplo, como Dostoiévski faz. Falando assim parece que é fácil, né? Mas ele apresenta vários pontos de vista assim, sobre determinada discussão. São obras realmente profundas, os romances dele, bastante filosoficamente relevantes, assim. E ele não facilita as coisas, você não tira uma conclusão a partir de um personagem específico dizendo: esse é o Dostoiévski. O Dostoiévski é o Ivan, ou o Dostoiévski é o Alyosha. Não, o Dostoiévski é os dois, de certa forma, né? É claro que você pode estudar o Dostoiévski como escritor, como filósofo até, como pessoa, e você vai ver que tipo de coisa ele estava inclinado a pensar sobre o mundo. E isso te permite certa margem interpretativa mais ou menos certa, né? Só que isso também não deve guiar a sua leitura dos filmes dele, como não deve guiar a sua interpretação dos filmes do Tarkovsky. Embora aqui no livro ele defenda bastante certos ideais éticos que têm uma relação de bastante intimidade assim, com o cristianismo mesmo. E ele é um autor cristão. E ele dizia que o objetivo da arte é elevar o ser humano espiritualmente. E ele criticava bastante a cultura de massa, a nossa cultura moderna, por estar perpetuando certa impotência espiritual entre os seres humanos. E a própria arte, ele critica muito as vanguardas artísticas, para ele estava perdendo esse caráter, e estava se perdendo em excentricidades, em buscas que são narcisistas e de significado mais material, né? Menos nobre do ponto de vista espiritual. As obras-primas nascem da luta travada pelo artista para expressar seus ideais éticos. Sua obra sempre será um esforço espiritual que aspira à maior perfeição do homem. Ao criar uma imagem, um artista subordina seu próprio pensamento. A imagem é mais forte e ampla que um pensamento. O pensamento é efêmero e a imagem é absoluta. A arte atua sobretudo na alma, moldando sua estrutura espiritual. O artista não pode ficar surdo ao chamado da beleza. A moderna cultura de massas está mutilando as almas das pessoas, voltadas
para o consumidor, criando barreiras entre o homem e questões fundamentais de sua existência, como a consciência de si próprio como ser espiritual. Um artista sem fé é como um pintor nascido cego. É errado dizer que o artista procura seu tema. Este amadurece dentro dele como um fruto e começa a exigir uma forma de expressão. Então, de certa forma, é o cineasta que serve o cinema e não vice-versa. Você pode se vender, digamos assim, fazendo filmes que não são importantes para você, não são particularmente íntimos, mas que dão dinheiro, que dão repercussão, e você vai fazer um produto de segunda importância, né? O pessoal da Nouvelle Vague, o Truffaut, o Bazin, com a ideia da política dos autores, eles defendiam que tinham obras de pessoas que têm ideias sobre a vida, sobre o mundo, que são relevantes, e outros sucessos esporádicos e aleatórios de menor importância. O objetivo da arte é preparar uma pessoa para a morte, arar e cultivar sua alma, tornando-a capaz de voltar-se para o bem.